que sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma 1 Samuel 7:12 Cast com o propósito até quem nos ajudou o Senhor, irmãos ajudando irmãos. Está aqui o pastor Jonathan, que é um dos fundadores do podcast também. Eu pensei que ele tinha abrido mão da presidência aí, tinha sofrido impeachment, mas não. Ele tava meio assim, meio atarefado, trabalho e tal, mas ele tá aqui. Agora vamos segurar ele aqui, no nome de Jesus, nem que nós gravamos 10 horas no dia. Amém. Mas vamos segurar ele aqui, no nome de Senhor Jesus. Amém? Mando um abraço para todos os inscritos, todos os patrocinadores, você que tem sido um dos divulgadores, evangelistas desse trabalho. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Irmãos, esse mês de março é um mês que a gente vamos tirar para falar de algo mais do meio profissional. O que é o meio profissional? A gente vai falar sobre ciclos que fecharam na vida das pessoas profissionalmente, crescimento profissional. Pastor, mas o que isso tem a ver com o podcast? Irmãos ajudando irmãos, amém? Porque a gente não vamos tirar o propósito, que sempre iniciando com a palavra de Deus, mas vamos ter testemunho, vamos ter pessoas que cresceram profissionalmente, pessoas que têm algo a nos passar, ou até mesmo te nortear em alguma área possível que você pense, o que eu vou fazer da minha vida? Porque o apóstolo Paulo ele fala, quem não trabalha, não come. Então a gente temos que seguir lá o que Deus falou com Adão, do suor do seu rosto você comerá ou viverás, em algumas traduções. Então hoje nós vamos entrevistar o pastor Jonathan, que percorreu, ele vai dar uma pequena introdução, com vários estágios da vida dele, desde quando ele aceitou a fé, que largou o mundo do crime, para se ingressar numa série T, teve altos e baixos, mas continuou firme. Então nós vamos falar hoje sobre algumas coisas que você vai conhecer um pouco da intimidade do pastor Jonathan, amém? Pastor, se apresente pessoal, porque o pessoal ele achou que você tinha sido destituído. Também não dá. E ele combinou comigo aí, ó, nem combinamos. A Boss não tá sabendo não, mas tá quase patrocinando a gente, viu? Sei que sabe, Boss, se quiser patrocinar o podcast. Coloca a hashtag da bola, você vai dar alguma coisa. Oi, irmãos, boa noite, Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Quero pedir perdão aqui pela ausência. De fato, o trabalho tem tomado muito tempo, irmãos, e agora com o bebê pequeno, as coisas acabam que não ficam muito fáceis, né? Mas o Senhor tem conduzido de maneira extraordinária aqui o podcast, tem usado muito bem, pela graça de Deus. Aqui o pastor Venâncio tem usado as ferramentas que Deus tem dado para ele, o Rafa, a Aline, a missionária Madalena. Todos têm sido um canal de bênção aqui no podcast para abençoar a vida de vocês. Então espero aí poder manter, amém, uma sequência aqui com vocês aqui, com temas assim maravilhosos, bombásticos, amém? Porque hoje é o que nós precisamos, de poder impactar a nossa geração com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que ela transmite, amém? Sem firula, sem invenção, sem impressionar ninguém, sendo puro e simples. E estamos aqui mais uma vez reunidos, pastor Venâncio, obrigado pela oportunidade de poder contar aqui um pouquinho daquilo que eu já vivi nessa vida. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a gente vai trabalhar hoje como uma pessoa direcionada por Deus. Por quê? Porque o servo de Deus, ele tem que sempre buscar a direção de Deus. E sabemos que nessa área profissional tem muitos irmãos na fé conosco, que o senhor é pastor, chega até nós e fala assim, Deus abriu essa porta para mim, mas quando chega lá e vai exercer um cargo que em vez de cumprir o que o apóstolo Paulo fala, fazer tudo como estivesse fazendo para o Senhor, não para os homens, a pessoa perde o desleixo, começa a receber o seu salário indignamente, mostrando uma característica que não é do cristianismo. Nós somos cobrados por ser cristão, somos cobrados. O senhor hoje trabalha com equipe, o senhor vai contar um pouco da sua história,
E a gente sabemos que tudo isso é direcionamento de Deus. E aí tem cristãos que falam assim, eu sou cristão, mas aqui eu estou no meio profissional e tal. Lógico, você não vai ter que misturar sua vida cristã com o meio profissional que você está ali para trabalhar. Mas você nunca vai deixar de ser Pedro no meio do Sinédrio. Todo mundo vai olhar para você e vai falar, você anda como ele, você fala como ele, você veste como ele. Tem um texto aqui, pastor, para começar a entrevista com o senhor, que está escrito em Salmos 25, verso 12, e eu amo esses salmos quando vai falar de direcionamento de Deus, que é, qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, quando você entende que temer a Deus é saber os caminhos que Deus quer para nós, porque tem portas que Deus abre, tem portas que talvez o seu esforço também abre. Mas em tudo, você tem que saber qual o seu propósito naquele lugar. Eu queria que o senhor, para os nossos inscritos, nossos ouvintes, falasse aonde começou o Jonathan, que tinha um dinheiro fácil, abriu mão do dinheiro fácil para começar a se ingressar numa profissão. Amém. Varão, eu, quando conheci o mundo, né, saí debaixo da autoridade da minha mãe e fui viver a minha própria vida, foi com 16 anos de idade. Então, ali eu conheci o submundo do crime e confesso que o tempo em si, naquele ambiente ali, foi prazeroso. Até porque nós vivemos de uma forma cega. Prazeroso porque você tinha tudo fácil, tudo vinha fácil. Dinheiro vinha fácil, mulher vinha fácil. Se você quisesse comprar algo da moda na época, você tinha condição de comprar. Eu lembro que na minha época todo mundo queria sempre calçar um chinelo chamado Kenner. Não sei se você lembra. Lógico, irmão. Aí aquele barulhinho. Você já sabia que era a pessoa de longe que vinha batendo no asfalto. Sabia qual que era o paralelo, qual que era o original. Isso, você já sabia qual que era. Então, alguns caminhos que eu trilhei trouxe esse momento nostálgico, mas também sem saber do perigo que corria. O preço que você paga. Entendeu? Foi bem complicado. Aí veio, durante um período nesse mundo, veio também o período da prisão, onde eu fiquei preso por algum tempo. E é incrível que nesse período, mas é só a mãe da gente que se preocupa com a gente, que vê a gente. E minha mãe ia lá, minha mãe não falhava uma visita. E você tinha quantos anos na época? Na época eu tinha 18 anos. Não, fez 18 já foi pra gaiola? 18 anos pra gaiola. Estreiei minha idade adulta, né, chamada idade adulta na gaiola. E assim, passado isso, eu saí da prisão e tornei a voltar de novo pro crime de novo. Com o passar do tempo, apareceu uma pessoa na minha vida que eu já conheci ela lá em 2003, na escola, que é a Simone. Só uma observação, é verdade que na prisão você aprende mais sobre o crime? Lá você fica esperto. Porque é uma selva, Varão. Se você chegar lá dentro, lá de corpo mole, você vira empregado. Então, assim, você tem que chegar lá e é uma perguntaiada, Varão. E se adaptar bem rápido. Isso, você tem que se adaptar rápido. E eu lembro que quando eu caí lá, a cadeia da época era o Palmital, então o Palmital era muito falado, assim, em termos de cadeia aqui em Santa Luzia, na época era o Palmital. Eu lembro que a cela que eu fiquei, que ela chama de barraco, era o barraco 1, o Varão tinha 20 pessoas dentro de um cubico menor que esse aqui. Misericórdia. 20? Não, minto. O cubico era desse tamanho aqui. Aí era colchão espalhado assim na cela, rede atravessada de um lado pro outro. E que tipo assim, aí aqui o chão aqui chama de praia, né? Fala praia. E aqui fala céu. Aí tipo, às vezes o cara da rede ganhava alvará, ia pra rua. Só que antes do cara sair, ele tinha que ou vender a rede pro cara ou deixar a rede pra alguém da praia. Entendeu? Aí se o cara da praia não quisesse ficar com a rede, ele podia vender
a rede para quem estava lá. Então, se dentro da prisão, você aprende a ser homem, mano, não a ser moleque. Porque se tem uma coisa que lá dentro não acontece, é coisa errada. Porque entre eles ali há um consenso. Há um código de conduta. Isso. Tem um código de conduta dentro da prisão. Então, dependendo da área, se você quebrar esse código, aí é a cadeia toda contra você e por aí vai. Enfim, saindo da prisão, voltar pro crime de novo, de repente, a Simone aparece na minha vida, que é a minha esposa. Sua esposa. Aí a gente casa, eu casei com 20 anos de idade. Eu tenho 38 hoje. 18 anos. 18 anos de casado. Você tem só 38? 38. Ah. Só, né, varão? Ainda sou novo ainda, né? Menino novo. Vou do senhor, né? Mais ou menos, né? Quase fundiu o motor, mas tá tudo certo. Tô brincando. O pneu tá careca, mas... Não problema. Mas assim, varão, o homem em si, nós temos uma dificuldade de ver o mundo por uma ótica de facilidade. Porque a gente vê todo mundo se dando bem, a gente pensa, eu vou se dar bem também, não é assim que funciona. Quando a Simone entrou na minha vida, que eu falei com ela, foi eu que pedi ela em casamento, falou, eu caso com você, mas só se você largar essa vida que você leva. Eu falei, não, beleza, vou largar. Larguei a vida que eu levava, né, não fiquei devendo nada pra ninguém, graças a Deus, e a gente casou. E eu não tinha, irmãos, eu não tinha assim, direcionamento de nada, porque nem na igreja eu tava, nem na igreja eu ia. E você não sabia o que era pregar um prego nesse corpo? Varão, não sabia nada. Eu não fazia nada em casa. Minha mãe sempre fez tudo. Até a roupa minha me passava. Então, assim, quando eu casei com a Simone, a primeira coisa que eu tive que fazer era arrumar um emprego. Eu tinha que trabalhar. Eu já tinha trabalhado em 2005. Mas na época eu era de menor, então eu trabalhava recebendo. Na época eu recebia R$15 a diária. De office boy? Não, eu trabalhava no BH. O BH começou, já existia, e o depósito central era ali na São José Tadeu, São Benedito. Era? Era, antigamente o depósito central era lá. Então assim, só que depois disso, eu saí, não trabalhei mais, envolvi com crime e tal, a Simone apareceu, a gente casou e arrumei um emprego lá, aí eu tive que dar meu jeito. Fui conseguir um serviço, um emprego no estado de Minas, entregando jornal de madrugada. De moto? Não, de a pé. A pé? A pé. Porque tinha a rota de moto e tinha a rota de a pé. Então a minha rota era de a pé. Eu fazia uns 6 quarteirão. Pastor, então para a gente fazer a primeira pergunta, porque o senhor, com essa pequena introdução, o senhor vem falando de um momento caótico e agora de um recomeço, mas com um direcionamento em Deus. O senhor estava na igreja? Não estava. Mas um direcionamento de responsabilidade. De querer mudar. Mudar de vida. Isso. Aí eu acho que vai cair muito bem o que o senhor vai falar agora. A vida do Jonathan agora começa andando a pé, jogando jornais, entregando jornais de madrugada. Isso. Então acredito que, assim, para quem dormia a hora que queria, acordava a hora que queria e tinha obrigação com dinheiro muito fácil, agora vai ter que saber o que é a suor do seu rosto. Agora sim. Aí cabe o que Davi está falando, né? O homem que teme o Senhor, quem teme o Senhor, esse Deus faz ele saber escolher, né? Então vamos lá. Aonde, pastor, que a fé encontra no seu crescimento profissional? Você falou assim, peraí, tá difícil aqui, você teve que encontrar outra coisa, como é que é? Conta pra gente. Varão, eu não tinha assim o exercício da fé quando eu decidi mudar. A única coisa que eu queria era mudar. Então quando eu fiz o convite para Simone, a Simone é até engraçado porque quando a gente se encontrou, ela estava noiva. Ah, é? Ela estava noiva. E aí, só que irmãos, eu não agi como é que fala? Na trairagem não, tá? Eu não fui Judas não. Só que a gente já se conhecia desde 2003, então quando a mãe dela foi num almoço lá a mãe dela perguntou para ela se estava tudo bem, ela falou assim, mãe, não tá tudo bem não, porque como é que eu vou casar com um homem que eu não amo? Nossa, eu vou ser infeliz.
Aí a mãe dela entendeu o recado, aí Deus para unir nós dois mais ainda, a Simone foi atropelada lá no Bom Pastor, aí foi pro hospital, aí eu fui lá para ver ela, e o noivo dela mesmo não foi na época, entendeu? Então tudo isso Deus foi encaminhando, não tinha dedo de Deus, mas era como se Deus fosse encaminhando as coisas, fosse ligando as coisas uma na outra. Aí, quando eu decidi mudar, arrumar um emprego e casar com a Simone, a gente namorou 4 meses e casou. Oh. Meu primeiro salário foi pagar o aluguel antecipado. Que era no estado de Minas. Que era no estado de Minas. Na época, o salário era 330, irmãos. Olha isso. R$330 o salário mínimo na época. O aluguel era 155 com a água incluída. Eu pagava só a luz separada. Era 2 cômodos, um quarto, uma cozinha e o banheiro lá de fora. Então, assim, quando a gente casou, a gente eu trabalhando de madrugada, ficava de dia em casa com ela, e a Simone não tinha trabalho, era eu que mantinha a casa. E é assim até hoje. Só que a fé, ela começou a entrar quando, tipo assim, as coisas no relacionamento não começaram a dar certo, porque eu ainda não tinha experimentado a bondade de Deus através do Evangelho, através da graça. Aí eu lembro que uma vez, irmãos, eu entregando jornal e a região que eu fazia era do Gutierrez. A região nobre. A região nobre. E ali, todas as noites, varão, tinha um quarteirão lá que tinha muito cachorro nas casas. E era só casão bonito. E você sabia que pelo latido você fala, esse não é cachorro comum, não é um cachorro qualquer. Uns latidos fortes e tal. Os cachorros rivando era muito, porque via o barulho do jornal caindo, então eles começavam. Latir, era aquela latição a madrugada toda. Aí uma vez eu vim descendo o morro, conversando assim, eu comecei a falar com Deus. Do nada, mano. Falando assim, Senhor, eu quero mudar. Ô Deus, se o Senhor tá me ouvindo, eu quero mudar. Eu não quero ser esse homem que eu sou. Eu saí do crime, mas o crime não saiu de mim. E tal. E você tava tipo, será que tá? Eu vou voltar. Entendeu? Aí tipo assim, aí vem aquele salário, um salário que você recebe um mês. Dia. Entendeu, varão? Então, tipo assim, aí eu falava assim, meu Deus, como é que, se o senhor tá me ouvindo mesmo, como é que eu vou fazer? Aí os cachorros latindo, varão, e ele tava começando a me incomodar, me deixando nervoso. Eu falei, Deus, se o senhor tá me ouvindo aqui nessa hora, faz esses cachorros calar a boca. O varão foi na hora. Tinha uns 5, 6 cachorros latindo assim no quarteirão, assim, eu lembro até hoje, disso até hoje. E era um morro descendo, e os cachorros latindo. Eu falei, Deus, eu falando com ele que eu queria mudar, que eu queria mudança. Eu falei assim, e fiz uma prova, eu falei, se o senhor tá me ouvindo, faz esses cachorros calar a boca. O pastor Venâncio foi na hora, mano, os cachorros silenciou. Na hora, eu fiquei sem acreditar, que eu comecei a dar soco nos portão. Pra ver se era mentira. Pra ver se era mentira, se aquilo que eu tava vivendo naquele momento, Rafa, era, tipo assim, coisa da minha cabeça. E eu bati no portão, eles morreu o portão. Porque qual cachorro que não vai latir com você esmurrando o portão? E os cachorros não latiam, nem o cachorro da casa do portão que foi esmurrado, nem os cachorros das outras casas do lado. E aí ali eu entendi que Deus tinha chamado. Forte. Ali eu entendi que Deus tinha chamado. Então a minha fé começou ali naquele emprego. E demorou, varão. Porque eu entendi aquilo ali, mas demorou. Porque o primeiro emprego meu, já casado, foi em 2008. Eu fui me converter ao Evangelho de Jesus em 2013. Demorou. Aí tipo assim, aí tinha aquele ritual de final de ano. Vou passar a virada do ano na igreja para o meu resto de ano ser abençoado. Sei. Tem gente que ainda se pega nisso ainda, né? Tem. Então, aí eu fazia isso. Aí de vez em quando eu visitava uma igreja, a igreja que minha avó ia, minha esposa sempre falando que ela já era batizada. A gente tem que ir pra igreja, Eu falei, na hora certa a gente vai. E nessa hora certa foi em 2013. Só que nesse período eu tinha arrumado outros empregos e tal. Passado pela ortocrine. Foi se aventurando. Isso. Pra ver se você conseguir. Isso é muito notório, isso aqui vai para todos que estão ouvindo. Eu não estou falando que você não tem que ter um crescimento profissional.
Porque é necessário você se capacitar. Eu costumo dizer, se você não está satisfeito aonde você está profissionalmente falando, porque nem todo reconhecimento vem, por isso que a primeira pergunta é onde encontra a sua fé, nem todo reconhecimento vem no lugar que você mais se dedica. O seu reconhecimento vem num Deus que vai te reconhecer no momento certo. Porque tudo que o homem planta, o mesmo se fará. Eu mesmo já dei a vida em alguns empregos e não fui reconhecido. E já outros empregos que eu fiz simplesmente o que tinha que ser feito. E chegou, meu nome foi elevado. Mas eu vou para a segunda pergunta, pastor, que o senhor se aventurou muito, porque o senhor viu que a situação financeira com o emprego, com a questão, e o senhor teve um contato com a fé, o senhor falou converti em 2013, então o senhor começou a entender que você não tinha que fazer só para você, para o Jonathan, tinha também um testemunho ali a partir dali. Qual o propósito que você teve em questão do seu recomeço? Você falou assim, não, peraí, eu estou aventurando em vários lugares, e não estou chegando em lugar nenhum. Eu acho que eu vou ter agora um propósito dentro do meu emprego. Ô Varão, e isso é uma coisa tão assim, séria, porque quem não sabe o que quer se perde com o que tem, Varão. Então eu me perdi muito com aquilo que eu tinha no momento. Por exemplo, depois que eu saí do Jornal do Estado de Minas, eu me aventurei na Autocrim. A Autocrim era uma empresa boa. Da época era a mais falada de Santa Luzia. Aquela que é perto do de Café Três Corações. A fábrica de colchões. Então, e lá era muito difícil de entrar lá. O processo seletivo lá era muito difícil. E eu, por ter entrado no crime, essas coisas todas, eu não terminei a escolaridade. E eu consegui entrar lá para trabalhar na expedição. Não se capacitou, né? Justamente. E lá você tinha você tinha oportunidade de crescer. Mas eu fiquei lá 30 dias lá. Que é isso? 30 dias eu fiquei lá e falei, não, isso aqui não é pra mim não, vou embora. Eu fui embora, gente. Gente, a importância de um homem ser maduro, ela é tão séria, tão necessária, porque não está em jogo, não é só a sua vida, não está em jogo a vida da família que você constituiu, da família que você construiu. E a falta de maturidade de muitos homens hoje tem degradado a família. Verdade, sabotado a sua própria família. Sabotado a própria família. Tem feito com que as famílias vivem perdidas, mano, dando tiro no escuro. Por quê? A minha imaturidade, eu era assim, eu chegava no serviço e ficava lá, isso não é pra mim não. Não, tô aqui em 30 dias. Sem foco nenhum? Sem foco nenhum, mano. E eu morando de aluguel. Não, achei que tava nadando no rio. Entendeu? Achei que tava nadando no dinheiro. Então, se eu sair daqui, eu tô no rio. Aí eu ficava assim, olha a mente de uma pessoa imatura. Não, peraí, eu tenho que ficar aqui pelo menos tanto tempo, que aí eu consigo pegar seguro-desemprego, e aí eu vou estabilizar, depois eu volto correndo atrás de novo de outra coisa. Da Autocrim foi pro Burger King. Que isso, Varão? Chegou no Burger King, Varão, o cara me falou comigo assim, não, que aqui o salário vai ser R$1.000. Isso já tinha passado 3 anos depois. Com os ganhos aqui, com as horas, você chega a R$1.000. O salário da época era 510. Eu já peguei essa época. 510. Eu peguei a época de 450 pra cima. Isso. Aí eu peguei e falei, não, beleza, né? 6 horas de trabalho, se eu fizer isso e isso, eu vou ganhar mais do que o dobro. Tá. Um dia eu tô vendo o cara lá, e eu só podia comer um sanduíche na hora do almoço. Não é que tortura você? Um sanduíche. Tortura demais, porque eu amo comer, mano. Então nem se fala. Eu amo comer sanduíche comigo mesmo. Aí, chegou lá, vi o gerente fazendo a entrevista com o cara e falou assim, não, aqui você ganha R$2,45 a hora. Nossa! Aí eu virei pra ele e falei assim, o quê? Olha pra você ver o nível de imaturidade, coisa que hoje eu não faço mais. Eu interrompi a entrevista do gerente e falei pra ele, eu falei, mas você não falou isso pra mim lá na entrevista, lá no dia que eu vim aqui, não. Ele, não, você pode dar licença? Não pode dar licença, não, eu quero minha carteira, você pode dar abaixo daí que eu tô indo embora. Tirei a roupa e fui embora, mano. E o aluguel? O aluguel a gente vê depois. E aí... Só se vive uma vez. Mano. Comi meu hambúrguer e vou embora. Não, e o hambúrguer... Não, eu comi o hambúrguer e literalmente eu comi o hambúrguer e fui embora. Falei, o quê? Eu não saio daqui de barriga vazia, não. Vou comer, vou embora. E comi, mano. Aquele hambúrguer bacana, com batata frita e o refri. Comeu o hambúrguer assim, tá bom, vou caminho, tá não mais.
Depois disso, eu fui parar lá na Gontijo. Que isso, mano? Só empresa boa, cara. Só empresa boa. Já tava igual aquele link do carro de botas. O cara fala assim, você tá aí, né? Pra quem não sabe, tá em qualquer lugar serve. Eu parei lá na Gontijo. Fiquei lá 6 meses. Que isso, pastor? 6 meses lá. Fiquei lá 6 meses. Já garantiu o seguro. Aí, fiquei segurado, né? Foi tudo certo. Depois da Gontijo, porque eu que não tô aqui com... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui enquanto a gente vai falando. Porque depois da Gontijo, eu me aventurei em outras empresas até chegar na Hyundai Pacific Motors. Falando assim, em 2011. Então, quer dizer que o tempo atual você teve ter umas 3 carteiras de trabalho? Não, antes de 2011 de eu chegar na Pacific Motors, eu saí da Gontijo, eu ainda consegui parar lá no Café Três Coração, como chapa. Que isso, mano? Então, se for hoje em dia no tempo atual, na carteira digital, o sistema ia bugar. Haja memória pra Não, eles iam ter que fazer outra pra mim. Ô Varão, lá no Café Três Coração, lá eu ganhei dinheiro. Vamos fazer igual o João Kleber. Pera, que essa terceira pergunta vai cair aqui. Então você que hoje em dia vê que você está sem destino, você todo dia fala, é Deus me direcionando, mas não tem foco. Eu estou falando de um pastor que está falando que a gente somos, pela graça de Deus, exercer o ministério pastoral, mas o pastor Jonathan nunca viveu da obra e nem eu. Não é porque é errado, é porque a gente sempre procurou ter a nossa própria independência financeira. Sim. Mas vamos lá para a terceira pergunta, pastor, que vai entender aí do Três Corações até uma empresa multinacional, que pode dizer assim? Não multinacional. Multinacional porque não é nacional. Entendeu o nome Hyundai. Mas era uma empresa nacional, a Pacific era uma empresa nacional de grande prestígio em Belo Horizonte. Então, a segunda pergunta, pastor, aí o senhor está prestes a conhecer Jesus, mas agora vamos lá para a questão, comeu hambúrguer, foi para Gontijo, porque eu tô confuso já, tanta assinatura, fora se você não lembra, né? Fora que eu não lembro. Foi para Gontijo, tava sem norte. Teve uma lá em Confins, Vara, nesse Teve uma lá em Confins, uma empresa lá foi construir um hangar. Comeu o pão e foi embora. O pessoal tava construindo aqui a cidade administrativa. Fomos lá fazer uma entrevista lá para poder pensar que ia trabalhar aqui, mas a mesma empresa estava fazendo a obra aqui, pegou um hangar da Gol para fazer lá em Confins. Nós vai para lá. Ele já era mais operário, peão mesmo. Então eu encarei qualquer coisa, irmão. É aquilo que o pastor falou aqui do filme. E que às vezes faz muito sentido na vida do ser humano. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Dinheiro no meu bolso, não importa o que eu ia fazer. Aí chegou lá no hangar da Gol lá, trabalhando lá, no meio de peão, aquela bagunçaiada toda, aquela falta de respeito, o cara mexendo na marmita do outro, o outro ameaçando o outro de morte, o cara fumando maconha, entrava dentro do ônibus aquele... Uma coisa de louco. Trabalhar com peão é coisa de louco. Complicado, já tive as experiências também. Aí, trabalhando lá, saí do campo e fui para o almoxerifado, menos mal. Aí fui trabalhar no almoxerifado, mocegava o dia inteiro. O cara queria ferramenta, anotava na planilha e tal, passava a ferramenta pro cara, tudo certo. Aí um dia precisou descobrir lá no campo, fui eu lá subir, não sei quantos metros de altura lá, e nesse dia veio uma ventania, uma tempestade, mano. Porque aquela região de Confins que chove muito. O tempo fechou, uma ventania, e nós teve que descer correndo rápido. Eu falei, mas esse negócio aqui é perigoso não, vou trabalhar isso mais não. Aí juntou que a empresa não pagou o vale transporte do mês, juntou a fome com a vontade de comer, eu falei, agora, eu quero ir embora, não vou trabalhar aqui mais não, e saí de lá. Aí a empresa fugiu para São Paulo, não acertou com nós, não pagou o dia que nós trabalhamos, não pagou a passagem que a gente tinha, deixou a gente no prejuízo e ficou por isso mesmo. Aí vai você tocar de novo. Aí lá vai eu caçar outro serviço. Agora vai tomar café. Não, aí eu tô sentado domingo de manhã, irmãos. Você sabe, né, fazendo um trocadilho, né, aqui, você foi com a mina de ouro atualmente. Se você tivesse um café Três Corações hoje... Não, vai. Desde o café? O café Três Corações, mina de ouro, não. Lá, você podia comprar a caixa de café direto com o funcionário com preço mais em conta. Tinha. Você não pagava o mesmo valor no supermercado. Não pagava. Então, por exemplo, hoje o café tá R$34,90, né?
Mas na época que o café era 15, era R$14,90, vamos pegar aqui, R$14,90 da época, uns 4 anos atrás. Não, café, isso nós estamos falando de... 2011. Linha do tempo, 2011. Então o café o que era? R$10? Não, você é doido. Vamos pôr R$10. Vamos colocar 10 cotação. Você comprava a caixa pela metade do preço. Que isso? Entendeu? É como se hoje você pagasse, por exemplo, R$15,90 no café, R$13,90 no café, a caixa saía por R$139, você pegava na mão do funcionário, você pagava R$70. Não. Entendeu? Só que lá eu trabalhei como chapa. Então lá eu ganhava por tonelada. Então cada carreta que eu carregava, eu ganhava um dinheiro em cima daquilo. Em 15 dias eu ganhava, os caras ganhavam um mês. Em 15 dias. Tinha um outro camarada lá, que em 15 dias ele ganhava 2 salários de supervisor. Que isso? De tanto dinheiro que pagava. Então você falou, tô no céu agora. É só você somar. Por exemplo, você pegava uma carreta lá, você carregava ela, principalmente de café a vácuo, que é aquele café sem ar, que é prensado. Ele é o café mais pesado que tem. Você pegava uma carreta daquela lá, vamos supor que aquela carreta lá tinha 19.540 quilos. Você multiplicava por 4,18. Aquele valor é o que você ganhava naquela carreta. Entendeu? Então, assim, ganhava muito dinheiro, mas não sabia como usar. Não tinha maturidade para saber usar o dinheiro. Tanto que o cara que eu trabalhei com ele no café, levou o café na justiça, ganhou 90 mil, me prometeu um dinheiro porque eu fui uma testemunha que literalmente trabalhou com ele lá e eu falei a verdade diante do juiz de tudo que a gente viveu lá. Ele me prometeu um dinheiro, foi para a sua e gastou tudo lá. Não me deu o que me prometeu e hoje está morando no porão da casa da irmã dele. Para você ver que uma pessoa que não tem maturidade, quando vê muito dinheiro, não sabe o que faz, ela se perde com o que tem, irmão. E isso é bíblico, né? Porque a Bíblia fala, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. O que a Bíblia está querendo dizer sobre isso? Você tem que saber que o dinheiro, ele não é seu dono. É você que é dono dele. Então, quando o dinheiro começa, eu estou falando agora pastorialmente falando, tá, irmãos? Muitos irmãos me procuram com muitas propostas, assim, ai pastor, é de Deus eu ia ganhar tanto. Um dia um irmão me procurou e falou assim, eu preciso ganhar tanto. Eu falei, seu irmão, mas o problema não é o dinheiro, o problema é o que você faz com o dinheiro. Você precisa ganhar tanto, mas esse tanto, qual o preço que você tem que pagar? Tem pessoa que fala que é de Deus ela ir para um determinado local, mas ela esquece também que a mesma pessoa que pediu para mim orar, para que Deus abrisse a porta no local, é a pessoa que fala, ora para que me demitir, porque eu preciso de outro emprego. Fala assim, misericórdia, irmão. Aí não tem como não, hein? A pessoa tem que saber o que quer. E vai aqui, pastor, a terceira pergunta, que aí foi até 2011, o senhor passou ali em toda a CLT, todo sindicato desse Minas Gerais te conhece, entendeu? Mas vamos lá, como fazer, pastor, isso aí vai para aqueles que estão nos ouvindo, que querem um norte de vida, como fazer para não tornar a escolha errada, porque nem sempre a proposta que existe no momento tem um propósito. Porque por mais que você esteja no pior lugar, você tem que ter um propósito de vida. E tem hora que a pessoa te enche os olhos com uma proposta, mas não tem um propósito. Como é que você falou assim, não, peraí, eu tenho que ter um propósito, eu vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro. E eu sempre paro no mesmo lugar, na minha casa, assim, me perguntando, cadê o dinheiro do aluguel? Aonde você falou assim, não, agora eu vou centrar a minha vida, que acho que foi quando você entrou na Hyundai? Foi quando eu entrei na Hyundai. E aí, assim, quando eu entrei na Hyundai em 2011, foi até engraçado, porque eu tinha costume... Você lembra do Jornal Super? Sei. Nem sei se vende hoje ainda. Não sei não. Vende, Rafa, o Jornal Super hoje? Não, né? Acabou, né? Na época eu gostava muito de comprar o Jornal de domingo. 25 centavos. O classificado vinha muito... proposta de emprego. E a Pacific tava lá. Só que ela não tava lá escrito Pacific Motos. Tava lá assim, preciso de lavador de carro. Falei, eu vou. Pra quem já comeu hambúrguer, pegou café, lavar carro, tá de boa. Tá bom, obra. Eu vou trabalhar lavando carro. Eu não sabia dirigir, não. Aliás, menino, já sabia porque eu já tinha trabalhado com lavador. Esqueci esse detalhe, irmão. Isso foi em 2008. Foi em 2008. Antes de entrar no bugueiro. Não, você nunca foi Gogo Boy, não? Uai, mano. Misericórdia, só foi tudo. Porque lá foi no Pampulha Mall.
tinha uma Lava-Jato lá, e aí, irmão, misericórdia. O cara lá não tava pagando meu FGTS, não, eu roubei o carro lá do Lava-Jato. Você roubou? Misericórdia. Você não era crente mesmo, não? Não era não. Aí o cara ficou doido, porque quando a gente quer fazer trem errado, irmão, o diabo facilita tudo. Misericórdia. Fala, ele facilita tudo. Eu pensei que eu ia falar mais de direcionamento de Deus. Não. Fala que você fala, ainda bem que você encontrou debaixo da figueira. Claro, Jesus me encontrou, porque se Jesus não tivesse me encontrado, minha mãe tinha me enterrado. Nossa! Então, assim... Como você contrata um funcionário que rouba o seu carro? Não, mano, eu trabalhando lá, depois eu descobri que ele não tava pagando o FGTS. Eu falei, não, que é isso? O cara tinha um contrato com a Localiza, ganhava muito dinheiro na época. A gente lavava muito carro, trabalhava muito, não. Você lavar carro de minério não é fácil, não. Entendeu? Aí o cara tava pagando, não. Aí, estrategista, levantei de manhã, fui lá, sondei o território. Falei assim, na hora que o cara passar com o carro, eu conheço o cara, ele mora no Morro Alto, Zé Droguinha, eu vou pegar o comprovante dele, o comprovante dele que ele entrar, ele tem 15 minutos pra sair. Era o tempo que eu preciso pra sair de lá com o carro. Na época eu saí de lá dentro com um Vectra. Era um dos carros mais top da época. E a Localiza tinha comprado um tanto. Só que eu ia me dar de mal, porque o cara do contrato com a Localiza era policial. Mas eu não quis nem saber. Falei, não, ou ele me paga ou ele perde o carro. E eu já tinha conseguido R$4.000 no carro no desmanche. Já estava encomendado, varão, o carro. Eu falei assim, entre pagar aí os R$700 de fundo... Uai, mas essa pessoa aí tá convidada pro podcast. Não, pode ser. Que foi aqui no Cuba aqui. Entre me pagar R$700 de fundo de garantia e R$4.000 no carro, com certeza ele vai fazer o depósito. Aí, fui lá, trouxe o carro, o cara foi, ligou, negociou, enfim, pagou R$700, devolveu o carro pra ele, tá tudo certo até hoje, graças a Deus, nunca mais vi ele, também não me viu. Se me encontrar, até vai me desconhecer, porque hoje, transformado, casado, responsável, pastor. Então, assim, eu louvo a Deus e se um dia você ver esse podcast, você me perdoa, tá, Thiago? Mas enfim, varão, cheguei em 2011 e fui trabalhar na Pacífico. Como é que eu descobri essa empresa lá? Comprei o jornal de domingo, fiz um café, sentei na mesa e tô lá vendo os classificados. Aí tá lá, lavador de carro. Liguei na segunda-feira, falei assim, eu vi o anúncio aqui no Super e tal, vocês estão com a vaga de lavador de carro aí ainda? Não, a gente tá com a vaga aqui, você quer me fazer uma entrevista? Eu falei, quero. Aí me deram interesse, não falou onde que era. Raja Gabalha e tal, não sei o que, em frente ao Porcão. Falei, peguei e fui, na terça-feira. Cheguei lá e falei, nossa, que empresa bacana, né? Só carrão bonito. 6 meses eu tô sem fora. Não, eu já pensando, né, como é que seria a minha vida ali. Depois eu falei, não, eu gosto de carro. Eu gosto de mexer com o carro. Você já pensou no seguro? Não, eu pensei em crescer. Pensou? Aí já começou, isso já começou a mudar. Porque você viu, quando você começa a conviver com pessoas que têm a mente voltada para o crescimento, você não quer ser mais menino. Você não quer ser mais imaturo. Porque quanto mais você se envolve com pessoas sábias, mais sábio você se torna. Quanto mais você se envolve com pessoas que têm visão de crescimento, mais sede de crescer você tem. Tanto que Salomão vai dizer que repreende um sábio e ele será mais sábio ainda. Repreende um tolo e se deixar ele te mata. Porque ele não aceita ser. Mas aí o senhor já chegou e falou assim, não, peraí, acho que aqui eu tenho que ter um propósito na minha vida, porque não tem como ficar trocando de emprego. Eu tava, eu precisava ter um choque de realidade. Porque depois de passar em N empresas, eu precisava, sabe, tomar uma postura diferente. E aí que começou a ser construído um plano carreira. Eu entrei lá como lavador de carro, depois de passar pelo processo de entrevista, entrei lá como lavador de carro, só que eu fiquei como lavador de carro lá 1 ano. Esperando. Fiquei lá 1 ano. Não, trabalhando lá dentro. Não, mas esperando uma promoção ou a mente já começar a lugar? Esperando uma oportunidade. A oportunidade veio, porque quando não tinha carro para lavar, onde que eu estava? Debaixo do box, vendo os caras mexer com o carro. Isso é muito interessante, gente. Também já passei por isso. Eu executava o meu serviço e procurava saber do serviço de outra pessoa que não era da minha jurisdição, que eu pensava assim, um dia eu vou contar um pouco da minha história sobre isso. E eu falava assim, não, vou aprender isso aqui também, não vou querer ser mais um não.
Aí quando que foi que o senhor tipo viu e falou assim, pastor, não, peraí, eu vou esperar aqui, mas eu vou também me capacitar, não cometer o mesmo erro da oportunidade. Pai Varão, quando não tinha carro para lavar, o chefe da oficina na época, o Tom, ele falava comigo assim, John, não perde a oportunidade não, você quer ficar de lavador de carro essa vida? Isso aqui um dia vai acabar, velho. Falava comigo assim. Aí eu falava assim, não, então você tem razão. Então todas as vezes que não tinha carro para lavar, para onde que eu corria? Dos boxes para ver os mecânicos mexer no carro. Aí a curiosidade ia aumentando o desejo de mudança. Porque se você não tiver esse ímpeto, se você não tiver esse desejo de querer conhecer coisa nova, você vai ficar estagnado naquilo ali. Você não vai crescer, mano. E crescer não é errado, irmão. Não é pecado você se tornar uma pessoa influente, você se tornar um empreendedor, você se tornar uma pessoa experiente naquilo que você faz. Isso não é errado. Imagina hoje nós aqui, nós temos uma empresa hoje, e essa empresa ela gera, 50 oportunidades de trabalho para outras pessoas. Então são 50 famílias que nós somos responsáveis. Não, isso é verdade. Entendeu? Então, o cara que tem visão de empreendedorismo, de crescimento, de querer ser experiente, porque você começa como um trocador de óleo numa concessionária, amanhã você está abrindo uma mecânica. Entendeu? Que foi o que aconteceu com outros que passaram lá. Buscaram conhecimento, até hoje tem a sua própria oficina. Então, assim, eu ajudava, deixa eu trocar o óleo, deixa eu trocar o filtro. Então, só uma pausa. Você viu que ele tinha crescimento porque ali você viu um plano de carreira. Então você falou que tem um propósito certo. Sim. Entendi. Tem um propósito certo. Aí veio a oportunidade de fazer o primeiro curso de mecânica em São Paulo. Fiquei uma semana lá, fazendo pela Caoa, a montadora dos carros importados da Hyundai aqui no Brasil. Então, fiquei lá uma semana aprendendo lá sobre angiometria, curso de medição de motor, de peça, onde você monta, faz as peças para poder montar um motor. E depois disso, teve um outro curso que eu fui fazer. Então foi tendo um curso atrás do outro, uma capacitação atrás da outra. Então, resumindo, você quer um crescimento, mesmo sendo cristão, você vai ser capacitado. Porque utilizando a Mesmo não sendo cristão. Mesmo não sendo cristão independente. Eu estou falando do ano profissional. Porque usando a sabedoria milenar da Bíblia, a Bíblia vai falar que o Josué, que pegou uma empreitada de um negócio de alguém que agora não ia mexer mais, e Deus fala várias vezes, se esforce que eu sou contigo. Então, nada vem de graça. Tem que ter um esforço também. Não, tem que ter. É o seguinte, a pessoa que não é da fé, que não serve a Deus, ela vai crescer? Vai. Ela vai ir até onde a força do braço dela alcançar. Mas e quando a força acabar? E aí, quem é que vai? Porque a diferença de quem é da fé é que quando a sua força do braço acaba, a força de Deus começa. A da parte de Deus começa. Então, por exemplo, aonde a sua mão não alcança, a mão de Deus vai. Então, aonde os seus pés não alcançam, os pés de Deus alcançam, os pés de Deus vai. Então, essa é a diferença, porque uma pessoa que cresce na força do seu braço, quando a força dela acaba, não tem ninguém para dar essa continuidade. Ela não tem Deus para dar essa continuidade. Ao contrário de quem é da fé. Entendeu? E você pode ver que uma pessoa que não é da fé, na maioria das vezes, quando ela perde o patrimônio dela, quando ela perde aquilo que ela custou a construir, e ela vê a vida dela desmoronando, a primeira coisa que ela quer fazer é tirar até mesmo a própria vida. Eu conheço pessoas que ela ficou tão bitolada com o trabalho, de querer ser bom, que ela ficou depressiva. Pois é. Aí é o ponto dela, tipo assim, ela tá abaixo de remédio, mas não larga o emprego. Pastor, isso aqui vai trazer agora mais uma questão. O senhor começou a se capacitar e vai a quarta pergunta. Teve algum momento que você começou a falar assim, isso aí não vai dar para mim, porque a empresa muitas das vezes é assim, eu vou te dar uma oportunidade, você se capacita, mas a oportunidade não vem de imediato. Então a quarta pergunta praticamente é essa. Como o senhor fez para não perder o foco, sendo que você encontrou um propósito profissional? Ô Varão,
Porque isso acontece, tem alguém que fala assim, não, mas está demorando demais, mas será que é realmente? Até pessoa que vai fazer faculdade, conheço muitas pessoas que falam assim, nossa, eu quero formar em Direito, na metade da faculdade não dá, quero formar em Administração, não dá, entendeu? E eu acho que, tipo assim, nós estamos falando de pessoas cristãs e não cristãos, mas assim, eu acho que sendo cristão, você deve no minimamente falar o que foi Davi falou no Salmos 25, no verso 12. Que o Senhor te orienta na sua escolha. Ô Valão, foi assim, algo assim tão interessante, porque quando eu cheguei um tempo lá na Pacific, quando eu completei um ano lá, eu já estava programando as férias, eu já tinha saído de lavador de carro. E já estava sendo, eu já tinha sido classificado como auxiliar de mecânico. Com um ano e 5 meses, que eu já tinha feito 2 cursos já pela empresa, o último tinha sido de câmbio, eu já estava classificado como mecânico 1. Então o crescimento ele aconteceu. Foi eminente, ela foi. Porque o desejo de mudança ele ardeu muito. O salário melhorou, e melhorou 100%, porque eu ganhava R$700 livre. Que isso? Era R$700. Quando eu passei a ser mecânico, e que eu peguei 1.400 porque você ganha comissão, eu fiquei doido. Ué, cheguei. Bom demais. Tanto que as coisas deram tanto certo, e eu não estava na igreja não, tá, irmãos? As coisas deu tanto certo que eu consegui comprar um carro lá com entrada de R$1.000. Ó. Eu comprei um Palio na época. O ano do Palio era 2008. Pensa num carro lindo, maravilhoso. Eu tenho saudade dele até hoje, mano. Infelizmente, eu perdi o carro num acidente. Então, assim, comprei o carro, ia trabalhar de carro, aquela coisa toda, Simone feliz. Quando eu comprei o carro, a Simone não sabia, fui surpresa pra ela, fui buscar ela na porta do serviço. Tudo fluindo bem. Tudo fluindo maravilhosamente bem. Só que fluía bem, mas eu fazia coisa errada na empresa. É mesmo? Fazia. Por exemplo, a gente ganhava comissão. Então, quanto mais comissão você ganhava, mais você engordava o seu salário. Às vezes eu pegava um carro lá, por exemplo, o carro tinha 30 mil quilômetros rodados. O carro já tinha trocado pastilha com 20 mil. Aí eu pegava uma pastilha velha, colocava no carro, condenava a pastilha do cara e falava assim, tem que trocar a pastilha. Uma pastilha de um carro desse hoje, do Hyundai, por exemplo, na minha época, o i30, a pastilha do i30 ela era 890, com a multa era 990, só a pastilha. Então eu condenava a pastilha do cara, mas a pastilha do cara era nova. Aí eu guardava a pastilha do cara no meu carrinho de ferramenta, pegava uma pastilha velha, colocava no carro do cara e condenava essa pastilha para eu não poder vender e ganhar comissão. No final do mês meu salário foi morto. Então a bênção, pela sua ganância, começou a virar maldição. Tem que tomar muito cuidado com isso. Começou a se tornar uma maldição. E você era da fé? Não, não era da fé. Foi um emprego que eu consegui com a força do meu braço. Por isso que eu estou te falando. Quando a força do seu braço acabar, e aí? Como é que você vai fazer para continuar? Porque chegou uma hora que a força acabou. E aí, Deus, quando Ele quer tratar com alguém, Deus ele não vai chamar você de algodão doce do céu, não. Ele não vai te chamar de estrelinha de Jesus, não. Ele vai te quebrar, para poder te moldar e te refazer do jeito dele. Com 2 anos e 5 meses lá, a vida estável, ganhando bem. Bacana. Comendo. 2011, 2012. Voltando no Burger King, falando com o gerente, venci, a favela venceu. A favela venceu. Fiz uma comida lá, o sanduíche. Entendeu? Eu, chegou em 2013, varão. Eu já estava com um curso agendado de elétrica em São Paulo. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus. Nossa, aí tinha que fazer a faxina. Não, aí, varão, pensa no céu desmoronando na minha cabeça. Porque quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, foi num culto de ceia. E nesse culto de ceia foi tão impactante, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso. Eu não tinha conhecimento da fé nem nada. A minha esposa foi lá na frente reconciliar com Jesus. E eu fiquei lá.
no banco. De repente eu fechei o olho e comecei a chorar e fui chorando. Falo por Deus que está no céu, Deus é testemunho e eu não preciso de mentir em relação ao testemunho, porque tem testemunhos aí muito mais maravilhosos do que o meu. E de coisas que Deus, quando quer alcançar uma alma, ele alcança e são situações improváveis. Quando eu abri os olhos, eu já estava na frente do altar entregando minha vida para Jesus. Não pude ser. Glória a Deus. Entreguei minha vida para Jesus ali. Irmão, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, tudo começou a dar errado. Porque aquilo que eu pensava que estava sendo certo e que era o errado, quando eu entreguei minha vida para Jesus, que eu pensava que o que estava certo, que o que estava errado estava dando certo, aí o que estava dando certo começou a dar errado. Porque eu não fazia mais nada. Eu falei, eu decidi não fazer mais coisas erradas, coisas ilícitas dentro do trabalho, dentro da empresa. Aí um dia eu fazendo uma revisão num carro lá, a empresa tinha reformado o piso todo, colocado aquele piso laminado, aquela coisa linda, padrão HMB da Hyundai e tal. Os coreanos tinham ido visitar a loja, aquela coisa toda. Aí na semana seguinte da inauguração do piso, eu vou e deixo cair um pé de aço no chão lá. Nó! E tinha trocado o gerente de pós-venda da época. Não trocou o gerente de pós-venda da época, ele já chegou lá sataneado, mano. Pensa num cara carregado de demônio, foi esse cara. E ele quis trocar a oficina inteira e ele trocou a oficina inteira. Ele começou comigo. Porque eu deixei o pé de aço cair no chão, o pé de aço feriu o piso. Que era novo. Novo, caríssimo, gastava mais de R$1 milhão no piso. Feriu o piso e aí ele pegou e falou assim, não, você pode subir pro arco, eu tô te mandando embora. Eu falei, cara, mas eu só por conta do pé de aço que caiu. Olha o meu histórico, eu não tenho um atestado, eu não tenho uma falta. E eu gostava de trabalhar lá. Pegar serviço 8 horas da manhã, eu chegava lá às 6h30. Pela distância, antes de eu comprar o carro, eu ia de 11, pegava 4 ônibus por dia, 2 para ir, 2 para voltar. Depois que eu comprei o carro, passei a sair mais cedo. Então saía de casa às 5 horas da manhã, chegava lá, saía de casa às 5h20 da manhã, chegava lá às 6h10, 6h15, ficava dormindo no estacionamento do Super Nosso até a oficina abrir, a concessionária abrir. E ele não pode subir lá, que eu não quero ser aqui mais não. E me mandou embora. Eu saí de lá transtornado. Só de hora extra eu tinha 15 dias de folga. Aí eu conversei com a dona da empresa, ela me deu uma folga, não posso revogar a decisão do gerente, porque senão eu vou deixar ele descredibilizado e tal, aquela coisa toda. Fiquei em casa 15 dias, depois me mandaram embora. Peguei meu assento, fiquei no seguro. Estaca 0. 000. Aí veio meu batismo. Ô varão, no ano seguinte, 2014, eu batizei em 2013, 2014 eu perdi o carro. No ano seguinte, eu estava desempregado, arrumei um serviço no Ambev, fui trabalhar na Ambev de madrugada. Nesse dia a gente trabalhou muito, porque era período de Natal, então carregando caminhão a noite toda, aquele serviço pesado, então tinha funcionário que tinha faltado e a gente trabalhando dobrado para poder carregar os caminhões a tempo. Saí no outro dia, vim embora com o carro cansado, ao invés de deixar o vidro um pouco aberto e o som ligado alto, para poder dispersar um pouco o sono, fechei os vidros e desliguei o som. Quando eu tô vindo da Ambev de lá para cá, da prefeitura para cá, naquela curva ali onde que entrega as marmitas das escolas, tem uma fábrica de bloco. Na curva eu passei direto, caí dentro da fábrica de bloco. Nó. O carro deu PT na hora, e até hoje esse carro dá problema. Porque eu, inexperiente, sem saber como fazer, não dei baixo no documento do carro. Aí fica como ser responsável. Eu sou responsável até hoje pelo documento. Aí meu CPF está protestado, o documento do carro está lá em quase 7 mil para pagar, quase 6 mil para pagar, e mais o valor que você tem que pagar no cartório para tirar seu CPF de lá. Então, irmão, um homem sem direção de Deus, ele não é nada. Ele é um tiro no escuro, um cego no tiroteio. Pastor, então tá muito bom. Foi você fazendo isso, você se capacitou profissionalmente, chegou um período que aquilo, quando você decidiu honrar realmente o suor do seu rosto, só que teve uma consequência dos seus atos. Então você colheu aquilo que você plantou. Então pense bem quando você escolher algo profissional, porque se você vai colher aquilo que você planta. Então a quinta pergunta.
O senhor, depois disso aí, teve que se reinventar de novo, ver os prejuízos do veículo e tal. E como é que o senhor teve que se ingressar no serviço e falar assim, vou ter que fazer o caminho de novo, mas agora com Deus? Porque vai aqui a pergunta, qual o conselho que você tem para jovens, adultos, anciões, qualquer pessoa que ingressar hoje na área de trabalho, bem pra gente, o nosso tempo já estourou, que hoje, quando decide seguir a carreira, seja qual for, fala assim, ó, eu ouvi nessa história do Jonathan, cara que teve altos e baixos, quando achou que ia subir, decidiu algo, não que a fé atrapalha, mas a fé ia formar você um homem, aí você falou assim, agora eu vou ter que começar de novo, mas eu não vou conseguir começar por cima, vou começar por baixo. Resumo para mim, porque hoje o senhor é praticamente o responsável de organizar todos os eventos numa cooperativa conhecida, não sei se pode falar o nome, que é a Cicobi. Mas o senhor não começou lá organizando os eventos da Cicobi, um organizador que hoje o senhor é. O senhor começou de baixo. Como que você decidiu, para a gente dar uma pincelada para a gente ir para o final, de, assim, do nada, com tudo perdido, e só assim, não, olhar por lá e falar assim, pô, vou ter que arrumar um serviço para me sustentar minha família. Como é que foi? Para um homem que confia em Deus, ele não se frustra com os resultados. Forte demais. Não se frustra. E assim, esse período depois que eu saí saí da Ambev, perdi o carro, Deus me fez passar por um deserto de 3 anos, quase 4, sem trabalho, sem estar fichado. E foi um dos períodos assim mais difíceis, porque foi o período em que a Simone, ela estava grávida de gêmeos. Não. E aí a Simone falou assim, amor, vamos fazer o seguinte, comprou uma máquina de frango pra gente poder vender frango assado. Assim a gente não fica sem dinheiro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, não sabe quanto você vai arrumar emprego de novo e tal. Porque querendo ou não, esses altos e baixos, mano, queima sua carteira. E quando você vai fazer uma entrevista, mas por que você ficou pouco tempo nessa empresa? Mas por que você ficou pouco tempo nessa outra empresa? Você vai falar o quê? Você vai mentir? Porque o encarregado não gostou de me mandou embora? Não, sabe não, porque eu era imprudente, eu era imaturo. Você vai ser verdadeiro na hora da entrevista? Porque uma das coisas mais difíceis hoje de se passar hoje é pelo filtro da entrevista, né? Então assim, veio esse período do deserto, onde Deus ele foi me moldando, foi tratando comigo, tratando com o meu caráter. Fiquei 3 anos vendendo frango assado, até chegar em 2019, no ano da pandemia. Quando chegou em 2019, para onde que eu voltei? Para o Café Três Corações. Direcionado por Deus. Eu estava desempregado, já descansado, estressado, porque as meninas nasceram e eu ainda vendendo frango assado. E dependendo do que entrava. E aí, tipo assim, final de semana, minhas meninas não tinham comunhão comigo e com a mãe delas. E durante a semana, elas estavam para a escola. Eu passei um deserto com Deus, mas Deus nunca nos desamparou, varão. Glória a Deus. Para vocês terem uma ideia, irmão, de que o homem que confia em Deus, ele não se frustra com o resultado. A minha menina precisava de uma vaga no meio, para elas poderem ficar o período integral, de 7 às 4. Era 10 vagas, irmãos, grave isso que eu estou te falando, era 10 vagas para 180 crianças. As duas conseguiram. Nesse dia, você faz o cadastro no mês de outubro, no ano seguinte sai o sorteio. Para dezembro sai o sorteio e você começar já no ano seguinte com as meninas ingressadas na escola. Eu fiz um propósito com Deus de oração e jejum. No dia da chamada, eu falei assim, Simone, você vai que eu vou ficar aqui fora orando, intercedendo, clamando ao Senhor para que as meninas sejam sorteadas. Na primeira chamada as meninas não foram. Na segunda chamada, a primeira sorteada foi a Ana Clara. E como é gêmeas, a segunda é obrigatória puxar. E aí Deus cuidou delas nesse período por 2 anos. Glória a Deus. E foi os 2 anos que surgiu a oportunidade de voltar para o café de novo, já no tempo da pandemia. Enquanto muitos estavam perdendo emprego na pandemia, eu estava sendo guardado por Deus com o meu emprego garantido naquele tempo. Quem tem Cristo não se adapta à crise, né? Não, mano. A crise, ela vai acontecer uma hora ou outra, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, assim, fiquei em 2019 lá,
Ficamos lá até 2020, até meados de 2021, julho. Aí o nosso patrão perdeu o emprego lá, perdeu o contrato lá. Saí de lá, fui trabalhar numa outra empresa que fornecia equipamento para eles de limpeza. Fiquei lá 6 meses, o cara deixou eu ficar lá 6 meses recebendo seguro. Quando terminou o meu seguro, Deus foi tão bom, irmãos, que quando terminou o seguro, o patrão meu que tinha perdido o contrato no café me fez uma proposta para poder trabalhar no banco que eu estou hoje. Que eu entrei nessa empresa que eu estou hoje, no Cicobi, terceirizado, trabalhando na limpeza. Quando chegou em dezembro, eles não renovaram o contrato com ele. Quando não renovaram o contrato com ele, eu falei assim, não, agora eu preciso dar o meu jeito, né? Eu não sabia se eles iam ficar comigo ou não. Em outra época você saía de emprego, agora você não estava... Não. Agora era a empresa que estava me fazendo uma proposta para ficar. E tudo foi pela fé, mas você não perde em confiar em Deus, porque quando o contrato encerrou, e que meu patrão falou assim, eles não vão renovar comigo, pode arrumar outra coisa. Eu já tinha arrumado um serviço na Valorec. Falei assim, eu vou despedir do pessoal na quinta, porque na sexta eu já tenho integração e na segunda eu já começo. Isso em dezembro. Era dia 12 de dezembro na época, 2021. Eu entrei lá em 2022 no banco. Aliás, era 2022. Aí no final de 2022, em dezembro de 2022, ainda estava na pandemia ainda. Ainda estava assim, resquício da pandemia ainda. O meu patrão pegou, a empresa pegou e falou assim, a gente quer ficar com você, mas o jurídico ainda precisa avaliar algumas coisas no contrato, precisa fazer algumas mudanças, só que você vai ter que ficar aqui. E aí eu fiquei tem aquele ditado, né, entre a cruz e a espada. Eu falo, nossa, eu já tô com a vaga aberta. Eu falei, não, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que aqui o Senhor tem o melhor para mim. Liguei lá no gerente da Valorec e falei, eu não vou, o pessoal aqui me fez uma proposta para me ficar, então eu vou ficar com eles. Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe você no nome de Jesus. E fiquei, quando foi dia 30, e ali, irmãos, foi período de oração, até o dia 30. Quando foi no dia 31, no dia 1º, ele falou assim comigo assim, não, a gente vai, no dia 29, ele falou comigo assim, não, a gente vai ficar com você. No dia 2, eu já estava fechado pela empresa. E estou lá até hoje. E pela graça de Deus, sempre fez esse serviço com zelo, com dedicação, como servo de Deus. Pegou a parte baixa nós estamos falando de CLT, pegou a parte baixa da cooperativa, né? Que não quer dizer que a Serviços Gerais é um serviço indigno, mas é um serviço que para quem estava no patamar aqui sem Deus, para começar aqui, entre aspas, tinha muita escada para você caminhar. E pela graça de Deus, você se dedicando ali, o próprio Deus te indicou dentro da própria companhia e hoje o Senhor tem um cargo relevante, um cargo que eu posso dizer de confiança dentro do Cicobi. Então, para a gente finalizar, porque o tempo explodiu, pastor, acredito que a gente se divertiu com o testemunho do pastor Jonathan, né? E também trouxe ali um direcionamento do que é sem Deus, com Deus e aonde o Senhor chegou. Fica um conselho para vocês, tudo que você for pegar para fazer, primeiro ponto, se você é cristão, direcionamento de Deus. Segundo ponto, faz um autoplanejamento, o que isso vai ser benefício para você e para sua casa, porque o seu alimento você leva para casa. Depois, não pega as coisas para achar que não tem, se seu chefe não está te vendo, se não tem um Deus que te vê. Então, aqui é um caso de uma pessoa que não tinha norte na vida, depois descobriu qual que seria o sentido com Deus e escolheu o caminho certo a seguir, e hoje tem um cargo de confiança dentro de uma das maiores cooperativas que tem no nosso país. Então, irmãos, fica o meu conselho, todas as vezes que você tiver de fazer alguma coisa, faça o melhor que você pode, porque quando o John entendeu que era fazer para o Senhor, Deus usou os homens para fazer para ele. Eu nunca esqueci Colossenses 3:23, nunca esqueci Colossenses 3:23, que diz que tudo quanto fizeres, fazei como para o Senhor e não para os homens, porque do Senhor vem a recompensa. Forte. E Deus, ele recompensa, irmão. A diferença está em você obedecer a palavra de Deus, em você confiar no Senhor. E a fé é isso, ela exige de você confiança. Amém? Porque quando Deus quer, Ele abre porta onde não tem parede. Amém. Amém? Vou fazer uma oração para vocês. Não deixe de deixar o like, não deixe de se inscrever no canal. Vamos ajudar a gente
300 inscritos no nome de Jesus. Estarei orando para a sua vida na sua área profissional, orando para a sua vida se você quiser se tornar um empreendedor, para que o Senhor venha abençoar você. Você, jovem, está se ingressando na área de trabalho, aproveita as oportunidades que a vida tem. Sei que hoje em dia está difícil achar um funcionário, o senhor trabalha com isso, com entrevistas também. Sabe que hoje em dia está difícil, as pessoas não querem talvez se esforçar mais sobre isso, se esmerar. Mas esse podcast está aqui com esse objetivo, entendeu? Se você quiser alguma pergunta também, coloca na caixinha de pergunta lá. O pastor Jonathan também, ele é um dos fundadores, juntamente com os irmãos aqui do podcast. Ele pode te assessorar também, falar um pouco mais da sua experiência, tá bom? Somos totalmente abertos. Queria que você aí não deixasse de acompanhar o final, vai estar lá o vídeo de todos os patrocinadores. E vamos aí, porque hoje, essa noite, foi uma bomba. Feche seus olhos, onde estiver, no seu carro, na sua casa. Estaremos orando aqui para que o Senhor venha direcionar os seus caminhos, você sendo cristão ou você não sendo cristão. Senhor, meu Deus, eterno Pai, sabemos que todo fruto que vem nas nossas mãos, primeiro foi preparado pelo Senhor. Ensina, Senhor, o teu povo a escolher os caminhos certos, mas principalmente, primeiro, temer o Senhor. Abençoa o jovem que agora talvez está pensando amanhã fazer entrevista, com aquele que está desmotivado no seu emprego, com aquele que quer sair para abrir seu negócio próprio. Que a gente venhamos cumprir o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, fazer tudo como estivesse fazendo para o Senhor. Estive aqui com o pastor Jonathan, ouvindo uma história da sua vida. E hoje nós aprendemos, Pai, que não devemos, Pai, sair atirando para todos os lados, mas devemos saber o que temos que fazer, porque a palavra do Senhor é mais fina do que o chão que a gente estamos pisando. Que assim seja, e abençoe os meus irmãos que estão ouvindo esse podcast, os inscritos, e nos faça, Senhor, ser, Pai, canal de bênção na vida das pessoas, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui. 1 Samuel 7:12 Cash. O pastor Jonathan não vai se ausentar dessa mesa no nome de Jesus. E como eu sempre digo, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse podcast. Deus abençoe. Até na próxima sexta-feira. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima.